Pensar as ciências no plural é pensar a universidade como o lugar da diversidade. As ciências são e precisam ser plurais. Elas são formadas por lugares, pessoas e áreas de conhecimento que não se findam em si mesmas, mas se entrecruzam, criando contribuições valiosas para a solução dos problemas e o desenvolvimento da humanidade. São como peças de um quebra-cabeça, cada uma contribuindo para a imagem completa da nossa realidade. São como engrenagens que, quando juntas, fazem nosso mundo girar. Para a UFRB, celebrar as ciências é reconhecer que sem elas não há desenvolvimento acadêmico, inovação e formação de profissionais preparados para os desafios de uma sociedade em constante transformação. Junte-se a nós na Reconcitec 2023 e seja parte desta celebração da diversidade do conhecimento. Reconcitec 2023, Ciências no Plural. Bom dia a todos e a todas. Estamos iniciando hoje a segunda aula do minicurso Introdução ao Pensamento de Gilles Deleuze, Filosofia, Literatura e Cinema. Eu sou o professor Pablo Zunino, sou coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Estética e professor do curso de Licenciatura em Filosofia do Centro de Formação de Professores da UFRB. Eu agradeço mais uma vez a organização da Reconcitec por esta oportunidade de estar apresentando esse trabalho, que é resultado das pesquisas realizadas no âmbito desse grupo de estudos, tanto na UFRB como em outras universidades do país e do exterior, né? O que eu vou fazer hoje é uma síntese, uma passagem, né, na verdade, por alguns temas que foram introduzidos ontem, né? De modo geral, o pensamento do Gilles Deleuze sobre a criação, né, a filosofia como criação conceitual, a relação com a não-filosofia, né, no caso, com essas manifestações artísticas ou expressões da cultura, que são a literatura e o cinema, né? Tem outras, mas nesse caso a gente está recortando essas três dimensões do pensamento e da arte. E então eu vou pedir para a operadora colocar, a Graziele, por favor, né, colocar na tela isso, o slide, né? Eu vou acompanhar a minha fala com algumas imagens, com algumas citações também dos textos. Após essa primeira revisão, mais que uma revisão, é um lembrete, né, do que a gente fez ontem para os que estiverem assistindo hoje também, e quem aparece por primeira vez hoje também pode acompanhar a minha fala, que vai ser um pouco mais aprofundada sobre o andamento atual da pesquisa, né? E também vamos ter a participação de alguns alunos e alunas que fazem parte do grupo, né? A Érica Fonseca e o Douglas Reis. A Amanda Mendes, ela não vai poder participar hoje, para que eles possam também mostrar, indicar como que o TCC deles, que foi produzido, no caso já foi defendido, e o outro na outra vai ser defendido na semana que vem, como que esses trabalhos são desdobramentos do projeto de pesquisa mais amplo, do que foi apresentado ao PIBIC, né, com as bolsas de iniciação científica, que é um pouco também o espírito dessa parte da Reconcitec, de que os alunos apresentem os resultados, né, e os professores e os orientadores e orientadoras também. Então, eu vou passar para a ideia, o objetivo geral do curso, que a gente explorou mais no dia de ontem, é pensar com Deleuze, que é esse sujeito que está na tela, né, um filósofo francês, as relações entre filosofia, literatura e cinema. Eu indiquei esse livro, que é um livro que eu escrevi em 2020, está em espanhol, né? Chama Deleuze, El laberinto de la imagen, e nesse livro tem
quase todas as hipóteses, né? E daí que surgem um pouco muitos dos desenvolvimentos que eu vou apresentar hoje, inclusive os trabalhos dos meus orientandos, as minhas orientandas dialogam com algumas questões que já foram levantadas nesse livro, e aí tem o site, eu pedi para colocar ontem, né, no chat, agora acho que não dá para fazer isso, mas no final eu vou voltar a enviar esse link pelo chat, aí vocês podem ou adquirir o livro em papel ou baixar de forma gratuita a partir da editora, tem que fazer um pequeno cadastro, mas o livro pode ser feito download em PDF, tá? E embaixo tem como que é, do Instagram, né? A conta no Instagram do GEP, do Grupo de Estudos e Pesquisa em Estética, que vocês podem seguir para ficar informados sobre os eventos que a gente organiza, sobre palestras e cursos, e também sobre os encontros de estudo, né? Que a gente tem feito isso de modo presencial, ultimamente. Durante a pandemia foi feito de modo virtual e provavelmente no semestre que vem a gente faça alguns encontros online também, né, para que possam participar pessoas de outros estados e de outros países. Bom, fora o que a gente pode pensar como filosofia deleuziana, né, os textos sobre a diferença, né? Eu me concentrei mais na questão da criação de conceitos, e o Deleuze, como a gente viu ontem, vai pensar em paralelo a criação em filosofia e a criação em cinema, né? Ou a criação literária. Os estudos sobre cinema que eu citei ontem são os dois livros que estão ali na parte de cima, à direita e à esquerda, Cinema 1, a imagem em movimento, e Cinema 2, a imagem em tempo, né? E uma das questões que surgiram ao estudar esses livros é a relação entre cinema e literatura, né? A adaptação cinematográfica de obras como romances, contos, de obras literárias, né? Ou seja, as imagens cinematográficas fazem eco das ideias literárias. E aí teve dois exemplos, né, que um é dado pelo próprio Deleuze na conferência O Ato de Criação, e o outro bastante trabalhado nos dois volumes dos livros sobre cinema. O Kurosawa também aparece de forma mais ampla na imagem em movimento, que são diretores que fazem adaptações de obras, né? Então, aí no caso de Kurosawa tem a adaptação de O Idiota, de Dostoiévski, e do Orson Welles, a adaptação do Processo de Kafka, né? E isso deu lugar a dois trabalhos, né, que são o trabalho do Douglas e o trabalho da Amanda. A Amanda, ela não vai poder participar, porque teve um imprevisto, mas ela fez um paralelo, um estudo comparativo entre a versão literária da obra de Kafka, O Processo, e a versão de Orson Welles, né? Claro que isso foi feito com base nos estudos deleuzianos, né? No próprio livro de Deleuze sobre Kafka, nos livros sobre cinema, né? E com uma bibliografia específica. E o Douglas, ele trabalhou a partir de um filme do Kurosawa, né? Isso foi como uma entrada no tema, no problema que ele mesmo levantou, que é o anime, né? A relação entre mangá e anime, e a relação entre o anime e a imagem em movimento do Deleuze. Então, eu acho que o momento, se a Graziele puder colocar o Douglas na tela, só para ele falar um pouquinho mais sobre esse trabalho. Tá, e aí eu passo a palavra para o Douglas. Bom dia. Já tô? Já está, pode falar. Beleza, bom dia, gente. Eu sou o Douglas, também bolsista do PIBIC, integrante do GEP. Inclusive, apresentei ontem trabalho no Reconcitec sobre o mesmo tema.
né, relacionado à minha pesquisa também. Como o Pablo já adiantou aí, a pesquisa tem essa relação com a filosofia deleuziana, com essa análise que o Deleuze faz do cinema, aproveitando as ideias que ele tira do Akira Kurosawa e sobre as ideias que o Pablo já adiantou sobre essa releitura, né, de obras, a adaptação de ideias, como essas ideias dialogam com outras ideias em cinema, né, e eu trago essa perspectiva diferente do anime, enquanto também uma forma cinematográfica que dialoga com essas outras ideias em cinema, né, algo que tem muito destaque nessa pesquisa é algo que o Deleuze coloca no cinema de Eisenstein, sobre a transformação das imagens. Na adaptação em anime é possível ver como a imagem muda de sentido, tem uma transformação total enquanto imagem, enquanto forma de imagem, né, passando a ser uma forma de desenho, né, a imagem como desenho, se tem uma nova forma de imagem, mas trazendo também conceitos de cinema que partem do Kurosawa. Assim como o Kurosawa conversa com essas ideias de Dostoiévski, ou a releitura de Surro, também conversa com as ideias do Akira Kurosawa. Então, a pesquisa parte dessa linha em comum de se fazer cinema e de se pensar através de cinema, relacionando também com outras formas de cinema, sendo as animações de uma forma geral e sendo o anime como o principal condutor disso, a principal forma de se pensar, muito por conta da relação mais direta com o cinema clássico que é analisado pelo Deleuze. Então, a minha pesquisa parte disso, parte de uma análise de como o anime se encaixa em uma forma cinematográfica, assim como as formas analisadas pelo Deleuze, tanto de uma forma direta, como no caso da releitura do próprio Kurosawa, que o Deleuze cita, dá o destaque, né, enquanto forma de imagem e movimento, no primeiro momento em que ele fala sobre cinema, quanto partindo como uma abertura de imagem para outras formas de cinema, né? O anime tem uma característica de ser uma imagem, assim como o Deleuze coloca, uma imagem que se refaz a todo momento. Então, ela é sempre aberta a novas formas de cinema. Isso permite que ela se relacione também com formas de cinema que surgiram anteriormente, como é o cinema clássico de Kurosawa, que tem a sua característica de ser uma referência já para o cinema que vem depois, mas que também pode conversar com novas ideias sobre cinema. Então, o meu trabalho trata justamente de como o anime se encaixa como forma cinematográfica na mesma perspectiva que o Deleuze coloca, que o cineasta pensa, né? Como o cineasta coloca ideias. O meu trabalho traz como também o animador, o criador do anime, o criador do mangá, pensa essas ideias dele, né? Tanto na primeira versão, enquanto mangá, que é correspondente a essa relação que o Pablo colocou com a literatura, né? Essas releituras enquanto filme, também é possível pensar da mesma forma o mangá enquanto versão original, como imagem original, e o anime enquanto imagem e movimento, assim como o cinema clássico pensado pelo Deleuze. Em resumo, é isso. Muito obrigado, Douglas. Então, a gente vai seguir adiante, né? Era um pouco o espírito da aula de hoje, que os alunos possam também participar e mostrar como que há um trabalho engajado, né? Nesses projetos financiados pelo PIBIC. E que se tornaram TCC. Mas eu acho muito interessante que a filosofia, quando a gente pensa na filosofia, é um curso... bom, para quem gosta não é chato, mas é aquela coisa, ler textos difíceis, que de fato é assim, né? Mas aqui o que eu fiquei muito feliz e com esse resultado, e com mais que o resultado, com todo o processo, é com o envolvimento dos estudantes na criação do próprio trabalho, né? Ou seja, uma coisa que estava já anunciada por Deleuze como um dos
objetivos, ou mais que objetivos, o núcleo, né, o coração dessa filosofia criativa, e que eles colocaram em prática, né? Então, por exemplo, o anime é uma manifestação artístico-cultural que o Douglas conhece e ele gosta, independentemente da filosofia, né? Então, esse encontro, né, ele foi propiciado e provocado por ele mesmo, né? E aí, a partir daí surge uma pesquisa acadêmica com todo o rigor da leitura bibliográfica, e a questão argumentativa da filosofia, né? Tudo isso é privilegiado porque é um pouco a orientação que eu preço, né? Preso. Mas tem também o frescor, né, de um trabalho novo, original, o que é bastante difícil de ocorrer, né? Tem uma crítica ao trabalho filosófico por conta de uma certa repetição dos clássicos, repetição da tradição, repetição das falas do que já foi falado e pensado. Isso também é bastante problemático, né? Não estou falando nada contra, porque eu sou dessa escola. Mas pode ser feito as duas coisas ou mais coisas ao mesmo tempo, né? Tem essa liberdade de criação e de pensamento que também é própria da filosofia, né? Que pena que a Amanda não está, porque ela também tem um trabalho muito interessante sobre as duas versões do processo, né? Que já também não é uma obra jovem, né? Digamos que é um clássico, né? Da literatura e até do cinema, né? São dois dos autores privilegiados pelo próprio Deleuze, mas Amanda entrou nesse debate difícil e conseguiu também um resultado muito interessante que vai ser apresentado na banca do TCC na semana que vem. Então, vamos continuar com esta relação entre filosofia, literatura e cinema, e eu apresentei ontem os estudos sobre literatura, né? A gente passou uma primeira etapa pelos trabalhos sobre cinema e depois sobre os trabalhos sobre literatura, e essas duas, né? O Ministério de Disciplinas como literatura e cinema, cinema, educação e sociedade, que são optativas do curso de filosofia, estética, né? Que são os componentes que, de alguma forma, trabalham com essas outras manifestações não filosóficas, como literatura, cinema, pintura, música, né, as artes de modo geral, as artes contemporâneas, tá? As questões da sensibilidade, da beleza, tá? E aqui, os livros que o Deleuze escreve sobre a literatura, tem outros um pouco mais dispersos, mas tem dois que são bem pontuais, né? Sobre a obra de Proust, que se chama Em Busca do Tempo Perdido, né? La Recherche du Temps Perdu. É uma obra em 7 volumes que ele escreveu ao longo de 13 anos, então tem todo um aprendizado ao longo dessa produção literária, e o Deleuze vai usar esse autor e essa obra como ele chama intercessor, né, ou intercessora, que é aquilo que me força a pensar novos conceitos e a criar novos conceitos. Então, aí uma questão que se coloca e que eu venho trabalhando também é a da imagem do pensamento, né? Uma imagem do pensamento da filosofia tradicional que vai ser fissurada, né, ou colocada em questão por esta imagem da literatura, né, a imagem do pensamento na literatura. Rompe com a imagem do filósofo que busca a verdade, né? O filósofo tradicional na história da filosofia, a gente começa perguntando o que é a filosofia, é o amor pela sabedoria, né? A amizade pelo conhecimento, né? A busca do conhecimento, a busca da verdade. O filósofo naturalmente teria essa disposição, né? Essa tendência à busca da verdade, inclusive a busca de uma moral, né? E o Deleuze, através do Proust, começa esse trabalho, que depois vai ser muito influenciado pelo Nietzsche, de romper com essa imagem, né? Isso é uma ilusão, não tem essa
essa propensão natural e essa boa vontade pelo conhecimento. Pelo contrário, as pessoas são mais, o termo que ele usa é a bêtise, né? A estupidez, as faculdades, a imaginação, memória, entendimento, elas não estão tão harmonicamente ordenadas como pretendem certas filosofias, né? Então, o que é o que a gente... Por que a gente pensa se não é por boa vontade? Ninguém decide, vou pensar, vou criar conceitos. Tem que ter uma necessidade. A gente viu isso ontem, a necessidade da criação. Então, aí aparece bem essa ideia de uma violência que nos força a pensar, né? O encontro com os signos prustianos são os signos da mundaneidade, o vazio, né, do mundo social, das festas e aquele lugar onde a gente depois percebe que perdeu o tempo, né, o tempo que se perde, os signos do amor, que também acaba sendo uma frustração por conta das decepções, das traições, ciúmes, né? Todo esse relato que o Proust vai fazendo e o Deleuze vai extraindo uma aprendizagem desse encontro com os signos e pensando novos conceitos, né? Os signos sensíveis, aí tem aquela famosa relato da Madeleine, né, que ele experimenta um bolinho e sente uma espécie de êxtase, de conexão com uma temporalidade próxima da eternidade, né, que depois foi também retratado no filme Ratatouille. Vocês conhecem, talvez, os mais jovens, essa experiência por ali. Mas é uma relação com a temporalidade, né? Mais do que com a verdade, os signos nos conectam com a temporalidade. E no ponto de chegada estaria nos signos da arte, que são, nessa hierarquia dos signos, aquele no qual a gente redescobre o tempo após toda essa aprendizagem de vida, né? E outro livro no qual Deleuze aborda a literatura, para ser um pouco mais dinâmico, é o livro sobre Kafka, né? Chama Kafka por uma literatura menor. Esse livro foi escrito junto com Félix Guattari, né? E já tem uma densidade filosófica muito maior, apesar de no título ter o conceito de literatura menor, por conta de toda a criação conceitual que vai se desdobrar a partir desse encontro entre Deleuze e Guattari, que já vinha do Anti-Édipo, este livro, do Anti-Édipo de 72, 1972, o Kafka de 75, e depois tem os livros do cinema, sem Guattari e outros, né? E no final, ou mais próximo do final, Mil Platós, que seria o segundo volume de Capitalismo e Esquizofrenia. O primeiro é o Anti-Édipo. Então tem aí uma espécie de sanduíche nas obras de Deleuze e Guattari, e que vai dar lugar a muitos conceitos como, bom, aí eu coloquei o devir menor, porque literatura menor não significa uma literatura menos importante ou uma literatura mais pequena, né? Isso é uma literatura que pensa o devir menor como um ato revolucionário, um ato de resistência, né? Um ato de criação, né? E eu não vou poder me alongar muito nisso, porque eu quero chegar na segunda parte e poder falar sobre o estágio atual da pesquisa, né? Como eu falei, não sei o grau, o nível de conhecimento que vocês têm sobre Deleuze. Eu tentei, na aula de ontem, ser um pouco mais amplo e atingir um público leigo, que talvez nem conheça o filósofo, nem a filosofia. E hoje vou tentar aprofundar um pouco, porque eu vi que tinha gente ontem que sim conhece e que talvez possa acompanhar esse desenvolvimento mais aprofundado, né? Então, mas o conceito que nós podemos sim tratar a partir do Kafka é o de devir menor, que quem leu pelo menos a Metamorfose deve lembrar de que aí tem um personagem que ele não é nem um inseto, nem um ser humano, né? É um narrador que ele se torna inseto, mas ele não deixa de ser humano porque ele continua escrevendo, né? É o próprio escritor. Então, isso é um devir, né? Um devir é uma relação entre dois ou mais elementos, aspectos, né? De um processo, né? Também nos livros, o próprio processo, o Castelo,
nós temos vários indícios de devires, né? Então, o Deleuze, a partir do Kafka, o Deleuze e o Guattari vão tirar essa noção que já vinha de antes, porque o devir também é uma relação com o tempo, né? Então não é que inventaram essa palavra, mas sim inventaram essa noção de devir menor e a sua relação com o devir animal, né? Que minoridade é, de alguma forma, uma transformação que visa a resistência à opressão, né? Então, o devir animal, o desenlace é que ele vai morrer. Então, não chega a ser o segundo estágio do devir, que seria a linha de fuga e um agenciamento coletivo, aí teria mais efeito revolucionário, né? Mas o devir animal é o primeiro grau dessa metamorfose, dessa transformação minoritária ou revolucionária. E a Érica, que também está aqui, teve a brilhante ideia de pensar o filme, né, e o texto, né, porque isso está criado de forma literária e também foi adaptado para os desenhos, para os quadrinhos e para o cinema. Então, ela pensou, junto com os desenvolvimentos do GEP, foi criando essa noção de que o Coringa também tem um devir, e de fato tem, né? Ele, podemos chamar o devir palhaço, e eu vou chamar a Érica para ampliar um pouco a ideia do trabalho que ela escreveu recentemente. Graziele, por favor. Obrigado. Bom dia, gente. Como já foi apresentada, né? Eu sou a Érica, participante do GEP e estudante de filosofia lá do Centro de Formação de Professores. E eu ainda não apresentei, né, meu trabalho de conclusão, vai ser na semana que vem, mas o Pablo me convidou para falar um pouquinho sobre ele. E, enfim, eu vou falar um pouco sobre qual foi o meu objetivo, né, nesse trabalho. Como o Pablo falou sobre essa questão da literatura menor, né, que é um livro que é o do Deleuze e do Guattari, eles tentam definir o que seria essa literatura menor. Mas, a partir dessas características da literatura, foi possível que eu pensasse sobre essas características e adaptá-las para um filme, que é o filme do Coringa, né? Filme de 2019, e aí acho que todo mundo conhece quem é o personagem, né? Esse personagem do Coringa. E aí esse filme tem uma nova visão sobre ele, e a partir desse livro do Deleuze e do Guattari, eu consegui pegar algumas características da literatura menor e também até mesmo da literatura do Kafka, né? Que ele fala muito sobre Kafka, como o Kafka trabalha essa literatura menor, e pegar esses conceitos e trazer para o Coringa. Foi um trabalho muito interessante, porque, no caso, a literatura menor se trata de uma escrita, né? De uma língua. E aí eu tive que fazer essa adaptação como sendo essa língua o riso, que é uma forma não verbal de língua, né? É um som. E aí, logo no começo do livro, tem essa definição sobre a questão do Kafka, como ele coloca em suas obras essas imagens de cabeças curvadas como uma forma de repressão do desejo. E em Kafka, a forma dos protagonistas eles expressarem essa quebra, né, dessa repressão, de reerguer a cabeça, é justamente utilizando o som. O som é uma coisa muito presente nas obras do Kafka, assim. E aí, a partir disso, eu pude pensar que esse som, normalmente é o som animalesco, né, que vem justamente dessa questão do devir animal, que os personagens de Kafka, em sua maioria, eles entram nesse devir animal. E aí, o que para a gente seria esse som animalesco seria justamente o riso, né? O riso do Coringa, que nesse caso do filme é um riso patológico, né? Porque ele sofre de uma doença que faz ele rir, e aí ele se encontra, de certa forma, num lugar de repressão, porque ele sempre foi uma pessoa que sofre de doenças mentais, então ele é sempre reprimido pela sociedade, as pessoas desprezam ele tem o sonho de ser famoso, de ser um comediante conhecido, mas ele é sempre, né,
reprimido, e aí ele não consegue colocar para fora suas vontades, seus desejos, porque ele não consegue se comunicar com as pessoas, de certa forma. E aí, a partir disso, ele encontra uma linha de fuga, e essa linha de fuga, né, é justamente o riso. E o que eu tento fazer nessa parte do meu trabalho é abordar o riso de forma revolucionária, porque a literatura menor ela tem 3 características principais, né, que o Deleuze e o Guattari definem, que seria a desterritorialização da língua, né, de uma língua maior para uma língua menor, e aí que tem a questão de o indivíduo sair dessa individualidade para entrar em imediato político, e tem também a questão do agenciamento coletivo de enunciação, né? Que é finalmente quando essa passagem do individual para o imediato político se completa, e aí é uma coisa para o povo. E em Coringa a gente consegue perceber essas características, porque logo no começo a gente percebe que ele tem justamente essa minoridade. Ele se entra dentro de uma questão de ser um devir palhaço, porque ele trabalha como palhaço, normalmente ele está sempre, né, com a cara pintada para trabalhar, então tudo isso a gente percebe que entra dentro de uma questão de um devir palhaço, que é um devir menor também, assim como um devir animal, e aí ele parte desse devir palhaço, entra num devir animal, né, que é quando ele começa a quebrar as regras e começa a não se importar com aqueles padrões sociais, que é justamente no momento em que ele mata aqueles homens no metrô, e aí ele entra nesse devir animal, de certa forma, mas ele não está totalmente fora do devir palhaço ou fora do devir animal, né? E aí, para isso, eu defini essa questão de devir mais ou menos como se ele estivesse dentro de um devir palhaço animal, que é naquele primeiro momento em que ele é só um homem desprezado pela sociedade, um palhaço, e começa a cometer crimes, para um devir palhaço revolucionário, porque ele continua dentro desse devir palhaço, mas ele adota uma postura de revolução, por mais que ele não fosse o objetivo dele, ele acaba entrando nessa coisa de revolução, né? E aí ele entra nessa linha de fuga, né, para desterritorializar a própria língua, que é a língua que eu coloquei no meu trabalho, que seria essa questão das pessoas que são as mais abastadas da cidade no filme, elas têm uma visão muito negativa das pessoas que são mais pobres, elas não se importam com essas pessoas, e o Arthur, ele enxerga isso, mas enxerga isso de forma pessoal, e aí a partir disso começa realmente uma revolução dentro da cidade de Gotham City, porque a partir do crime que o Arthur cometeu no metrô, que foi matar os homens, isso acaba se tornando um símbolo para a cidade, a máscara de palhaço, a imagem do palhaço se torna um símbolo para eles criarem uma revolução. E aí, a partir disso, começa o movimento de tentar mudar a realidade das camadas mais pobres, mais marginalizadas da cidade, porque, pelo visto, a burguesia, os políticos da cidade, eles não parecem se importar com essas camadas mais pobres, né, no filme. E aí a gente vê essa passagem das características da literatura menor, né, porque a gente começa com essa desterritorialização da língua, que é quando o Arthur começa a se apropriar do riso para poder criar essa revolução pessoal no início, mas depois começa a tomar uma grandiosidade e vai para outras pessoas da cidade. E aí, a partir disso, né, tem a questão que ele sai dessa individualidade, como eu falei, a partir dessa desterritorialização da língua, e vai para o agenciamento coletivo de enunciação, né? Que é realmente quando o Arthur, se torna um símbolo, e aí ele tem toda aquela coisa de não se definir mais como um Arthur, ele se torna o Coringa. E aí esse Coringa seria o líder da revolta dentro da cidade. Mesmo que ele não tenha essa vontade, né? Porque o Deleuze fala sobre isso, o Deleuze e Guattari fala sobre isso no livro, né? Que às vezes não é como se
fosse o objetivo do autor criar um ato político a partir da literatura menor. Mas a literatura menor é uma forma de trazer o povo para dentro desse ato político, porque a linguagem que eles encontram dentro dessa repressão para poder expressarem o que eles sentem, né? Então, a partir da literatura menor, a gente consegue pegar características muito sobre essa questão justamente de minoria, né? De revolta do povo se rebelar contra as problemas sociais, sobre as dificuldades que eles enfrentam por conta de preconceito, etc. E trazer para o Coringa. E aí, a partir disso, é que ele chega no ápice dele, né? Que ele já não é mais, de certa forma, só o Arthur. Ele é a imagem daquele movimento. Então, é muito interessante a gente notar, a partir disso, como dá para conseguir, a partir da literatura, da filosofia do Deleuze, como a gente consegue pegar conceitos, né, que são, assim, literatura e trazer para cinema, trazer para o riso, para o palhaço. Então, assim, a filosofia do Deleuze, ele possibilita muito essas possibilidades, né, da gente poder trabalhar de várias formas, tanto assim, os meninos que fizeram, o Douglas, que fez, né, o trabalho dele sobre anime e cinema, imagem de movimento, e aí aqui eu consegui pegar características da literatura e trazer para o filme, para o personagem, para o protagonista, e poder discorrer sobre, né? Então é muito interessante mesmo isso. Enfim, acho que já estou por enquanto. Obrigada pela oportunidade, Paulo. Muito obrigado, Érica. A gente vê que não é só falar do filme, né? Que tem toda uma apropriação conceitual de uma linguagem filosófica, um embasamento em leituras, e isso traz como resultado, ao meu ver, pelo menos uma ideia, né? Até certo ponto nova, né? A gente viu que também a ideia não é criada do nada, né? Nenhum dos cineastas e os escritores, os músicos, dificilmente alguém inventa alguma coisa a partir do nada. Sempre é uma transformação, uma reelaboração, né? Aquilo que também aqui no Brasil chamamos de antropofagia, né? De alguma maneira. E tem também os trabalhos que eu não citei aqui, porque já sabia que as pessoas não iam poder vir, mas do Vini, né? O Vinícius Gomes Alves, sobre Glauber Rocha, né? Pensando um pouco a cultura brasileira, o cinema novo, né, do Brasil. O Glauber Rocha é um dos principais autores, né? E o trabalho da Cássia, que também Cássia Ellen, integrante do GEP, né? Ela trabalha bastante, né, com as redes sociais. Queria também agradecer aqui publicamente essa participação. Ela está fazendo um trabalho sobre o luto, né? Pensar o luto como ato da resistência. E a gente tinha falado ontem sobre a relação entre a obra de arte e o ato da resistência. E nós finalizamos com uma expressão que é tomada de Paul Klee, né, um pintor da Bauhaus, que é a seguinte: pois bem, falta o povo, né? Então tem a obra criada, né, que é uma ato da resistência, mas para ela ter algum efeito, não é só o artista. Acho que o que a Érica falou agora no final ressoa bem com isso, né? Mas como que o povo se apropria, ou que é levado a fazer a partir de uma certa criação artística, né? Então, ali temos um exemplo, né? A obra de arte, o ato da resistência, e o povo que falta, que ele também é um devir, né? Não é que o povo vai tomar as ruas, ou o povo vai fazer uma revolução, mas há um processo aí de transformação, de liberação, pelo menos a tentativa de sair de uma certa opressão. E aí, dessa forma, nós vamos a iniciar a segunda parte do minicurso, ou melhor dizendo, a segunda parte da segunda parte, né, da aula de hoje, que eu chamei de A Perda do Mundo e o Corpo que Falta, como subtítulo Sensibilidade e Criação.
eu queria pedir para as pessoas que estão assistindo que se manifestem pelo chat, né? Ao longo da minha fala, não tem problema, porque isso vai ser depois, eu vou pedir para colocar os comentários, as perguntas, diferentes formas de expressão, para no final a gente fazer uma espécie de debate ou de discussão, e mesmo para eu saber quem está assistindo, né? E como isso está, qual é a repercussão, ou qual é o feedback, né? Que eu falava ontem de um curso que a gente não vê nenhum aluno e fica sozinho, né? Dando uma aula, não sabe se tem 10, 20, 100 pessoas. Eu acho que ontem teve 100, pelo menos 100 visualizações, mas aí a gente não vê essas 100 pessoas, né? Embora teve muitas questões que eu agradeço e que me fizeram pensar ontem, a partir do tema que eu apresentei. E aqui, então, a perda do mundo é um tema que o Deleuze trabalha no segundo livro sobre cinema, né? A ideia de que a imagem, de alguma forma, vai substituir o mundo real, né? Ou vai interferir, né? Vai nos alienar, né? E que isso, eu por isso estou trabalhando essas questões, porque são muito mais atuais agora, né? Principalmente no período da pandemia. E o corpo que falta é um deslocamento dessa frase do povo que falta, ou falta o povo, para o corpo que falta. Isso pode ser o corpo coletivo, né? Um corpo social, e pode ser também, como de fato é, o corpo de carne individual, né? Que teria também uma outra interpretação a partir de um conceito que eu não vou trabalhar hoje, que é o corpo sem órgãos. Tem também o Ageu, um outro estudante do grupo, que está propondo um trabalho sobre esse conceito de corpo sem órgãos, que é já um corpo despersonalizado, né? Também não tem mais esse indivíduo, esse eu, que já o Deleuze e Guattari abandonam muito tempo atrás, mas que com esse conceito, com essa expressão, permite entender a ideia de intensidades, fluxos que nos atravessam, devires e aquelas coisas que a Érica tinha comentado agora, né? Desta territorialização, né? Já no nível da própria personalidade, né? Mas, ao mesmo tempo, essa desconstrução do corpo precisa ser pensada em uma instância de presença, né? De um corpo que, às vezes, convém que ele esteja presente, né? E o subtítulo Sensibilidade de Criação retoma a ideia da aula de ontem, né? De uma filosofia para a criação, de um discurso e de um pensamento que passa pela sensibilidade, ou seja, pela estética, né? Por essa relação com a percepção sensorial, com a experiência, com as manifestações artísticas, né? Então, um pouco disso que eu vou apresentar agora. E eu vou ler o texto, que pode ser um pouco mais denso, e passando alguns slides com um resumo das principais ideias, né? Então, a perda do mundo, ou descrença neste mundo, é um problema que Deleuze levanta nos estudos sobre cinema e que nós abordamos em outras publicações, né? Por exemplo, nesse livro que eu citei, O Labirinto de la Imagen. A gente perde o mundo. O que isso quer dizer? Perder o mundo é algo que nos acontece quando passamos a viver em um circuito de informação repleto de textos e imagens em quantidades excessivas. Nos angustiamos porque toda essa informação nos invade e se acumula diariamente. A perda do mundo acontece porque ficamos alienados nesse circuito de informação que se estabelece como uma repetição de clichês. Isto nos impede de formar novos vínculos com o mundo, vínculos afetivos com corpos de pessoas reais, com nossas próprias crenças e pensamentos, e não com proposições informativas e repetitivas, viralizadas, como se diz agora. Por outro lado, a enigmática reivindicação deleuziana de um povo que falta também nos obrigou a buscar uma compreensão adequada no segundo volume dos livros de cinema, A Imagem, Tempo, Cinema 2. Visto que nessa obra o cinema político moderno se depara com um povo que já não existe, ou que ainda não existe. O povo falta.
Essa ideia remete imediatamente às minorias das nações oprimidas do terceiro mundo, que o brasileiro Glauber Rocha soube plasmar em imagens. Entretanto, o que pretendemos fazer aqui, além de retomar esses dois temas, é propor um deslocamento conceitual do povo que falta para o corpo que falta, incorporando leituras deleuzianas de Nietzsche e Spinoza, que permitem articular a relação entre sensibilidade e criação do ponto de vista de uma ética da imanência e uma estética dos falsários. Então, a ética e a estética são duas disciplinas, né? Inclusive dois componentes do curso de graduação em filosofia e da pós-graduação e da pesquisa, né? Áreas de conhecimento tradicionais. E aqui se estabelece, a partir do pensamento de Deleuze, um vínculo, né, entre essas duas dimensões. Se com Spinoza, Deleuze assume uma ética dos afetos, do corpo e dos encontros, com Nietzsche haverá um salto na sensibilidade que rompe as amarras com toda a referência moral, deixando aberta a ilimitada capacidade criativa dos falsários. A potência do falso não tem nada a ver com mentira, nem com sua versão digital, as fake news, porque estas dependem da verdade e da adesão ao modelo de verdade, onde operam o verdadeiro e o falso em uma dialética abstrata. O vô dos falsários é autêntico, embora não tenha um solo estável ou referência original, porque supõe que tudo é cópia da cópia, simulacro sem nenhum original. Mas a criação estaria justamente nessa autêntica metamorfose, sentida e vivida no plano concreto da existência singular. Vivemos na era do clichê, alerta Zourabichvili, ou Zourabichvili, né, um comentador francês do Deleuze, também já falecido. Diante da tensão provocada pelo fato de não crermos mais em outro mundo, quando tampouco cremos nas oportunidades de encontro neste mundo. Nos persuade uma possível realização da imagem de um futuro melhor, sem ver que o germe de um possível efetivo está no acontecimento real. Por isso, Deleuze evoca o procedimento de Beckett, né, outro escritor que ele trabalha em textos como O Esgotado, um dos últimos. Né? Esse procedimento de Beckett consiste em esgotar todo o possível para criar o possível. Então, vamos passar ao primeiro ponto dessa exposição, que é a potência do falso na estética cinematográfica, né? Como que esse conceito, que é bastante inspirado em Nietzsche, o Deleuze reelabora, né, ao pensar esses estudos. No contexto dos estudos sobre cinema, constatamos uma diferenciação importante entre dois tipos de descrições e narrações cinematográficas, que dá lugar a uma articulação singular entre tempo, espaço e movimento. Com efeito, há dois tipos de descrições. A orgânica, na qual o real e o imaginário constituem dois polos opostos da existência, e a cristalina, onde as situações ópticas e sonoras puras instauram a indiscernibilidade entre o atual e o virtual, aquilo que Deleuze designa como imagem cristal. Essa primeira distinção se completa com a caracterização de dois tipos de narrações. A orgânica espacial, que pressupõe o esquema sensório-motor no espaço odológico da ação e do vivido, e, de outro lado, a cristalina temporal, que remete a um espaço pré-odológico da paixão, anterior à escolha. Assim, Deleuze concebe, de um lado, o regime orgânico-espacial, que corresponde à imagem indireta do tempo, ou seja, aquilo que prevalece no primeiro volume, né? A imagem em movimento, no qual o tempo, né, essa imagem indireta, deriva do movimento. Seria a nossa acepção tradicional da temporalidade. Ele mede um movimento de alguma coisa, dos planetas, né, do relógio. E de outro, e aqui vem uma certa novidade,
a narração cristalina temporal, que nos dá uma imagem-tempo direta, com falsos movimentos e rupturas espaciais, ou seja, movimentos aberrantes. O cinema pode fazer isso, e com isso ele cria uma nova temporalidade. Chegamos ao ponto que nos interessa destacar. As descrições orgânicas, combinadas com a narração espacial, oferecem uma narração verídica. Não importa se é verdadeira ou falsa, mas que tenha pretensão de verdade. Ao contrário, a imagem-tempo direta promove uma narração falsificante e põe em crise a noção de verdade com essa aberração do movimento. De uma vez, o cinema liberta o tempo do movimento e o falso do verdadeiro. O tempo, entendido como devir, permite desvincular o falso do modelo da verdade. Com as descrições puras e as narrações falsificantes, o cinema abandona a vontade de verdade para conferir potência ao falso. Daí a aliança entre Deleuze e Nietzsche, para advertir o erro de querer apresentar o falso como verdadeiro, porque o falso adquire sua potência quando se libera de todo modelo de verdade. Desta liberação se desprendem duas figuras. A figura do mentiroso, facilmente localizável, mas de conotação negativa, e a figura do falsário, que se desdobra por toda a cadeia descritiva da narração falsificante, onde permanece ilocalizável. Nesse sentido, a potência do falso implica a irredutível multiplicidade de toda a série exponencial dos seus graus de potência, o que faz do falsário uma pluralidade que se apresenta sempre como um falsário atrás do outro. Não faz sentido, então, perguntar o que é um falsário, porque sempre se trata de vários falsários em série, vários exponentes e não uma única potência. Então, aí tem algumas imagens na tela do próprio Orson Welles, com esse filme F for Fake, F de falso, e uma nota que eu coloquei ali no slide, mas vou procurar aqui, que diz o seguinte: em Zaratustra, Nietzsche apresenta a lista de homens superiores como uma metamorfose de falsários, algo que também aparece no último filme de Orson Welles, F for Fake, e quando tentamos distinguir o verdadeiro artista do falsificador, desafio que assume o especialista, né, o crítico de arte. Qual é o original, qual é a cópia? Como exemplo, né, desse conceito de falsário, podemos lembrar a obra As Meninas, né, famosa obra de Velázquez, copiada 58 vezes por Picasso, que Picasso é um grande artista reconhecido como um criador do cubismo, inclusive. Mas aqui ele é um falsário, né? Então, eu acho que com esse exemplo fica um pouco mais claro o que estamos tentando expor aqui como potência do falso ou estética dos falsários. A potência do falso transita entre esses dois graus extremos, duas potências de uma mesma cadeia. O homem verídico, que quer julgar a vida em nome de valores superiores, e o falsário, que a julga em nome de si mesmo, arrogando-se de homem superior. O homem verídico e o falsário são equivalentes, pois ambos manifestam o desejo de querer dominar a vida, expressão de uma vida esgotada e impotente, na medida em que pretendem julgá-la do ponto de vista de uma instância superior. Eu cito Nietzsche aqui: o homem verídico finalmente percebe que jamais tem deixado de mentir. Eis aqui um possível critério deleuziano para pensar a ética, induzido pela seguinte pergunta: é você que esgota a vida ou é ela que te esgota? Se a vida te esgota, você é bom. Mas se você esgota a vida, é mal. Se você julga, é mal. Se você domina, é mal. Esses esgotados que não terminam de morrer lembram uma famosa fábula contada por Mr. Arkadin, ou Arkadin, no filme homônimo de Orson Welles, traduzido no Brasil como Grilhões do Passado, de 1955.
Diz-se que um escorpião pede ajuda a um sapo, ou a uma rã, para cruzar o rio, prometendo a não picar, já que isso acarretaria a morte de ambos por afogamento. O sapo aceita carregar o escorpião nas costas, até que no meio do rio sente a picada e, desconcertado, lhe pergunta: como é que você pode fazer isso? Agora morreremos. Ao que o escorpião responde: não tive escolha, essa é a minha natureza. Que seja a natureza, não é esse o problema, né? De todo modo, cabe remarcar aqui a diferença entre a figura do trapaceiro, aquilo que chamamos antes de mentiroso, com as consequências éticas e políticas que examinaremos mais adiante, né, próximo da conclusão, e a figura do traidor, que não é o mesmo que o trapaceiro, né? Esse traidor, a figura do traidor, envolve forças de desintegração, encontros, linhas de fuga e devires. É um pouco disso que nós falamos antes e que aparece nos trabalhos dos estudantes. Entretanto, podemos reformular o nosso primeiro problema. Afinal, como se relaciona o abandono do modelo da verdade com a necessidade de crer neste mundo? Então, aí tem amarrado essa ideia de perda do mundo, ou necessidade de voltar a crer no mundo, com o modelo de verdade e com a potência do falso. Precisamos crer neste mundo para poder criar neste mundo, porque a criação de novos modos de existência, novos modos de vida, supõe a criação de uma realidade para além do modelo da verdade. Assim, a ética do falsário nos impele a superar a tendência a agir como sapo ou como escorpião. Cito Deleuze nas classes, né? As aulas que ele deu e que deram lugar aos livros sobre cinema. Quando você se empenha em não saber fazer mais do que uma única coisa, em sua pequena ira, seu veneno, sua picada, sua mordida, você julgará a vida, se crerá superior à vida e será um pobre coitado. Fim da citação. A tensão entre a crença ingênua do sapo, que ainda conserva o modelo da verdade, e a necessidade de crer neste mundo, depois de ter perdido o vínculo com ele, nos deixa numa situação de impotência. No entanto, quando já não podemos mais agir nem pensar, a potência do falso se transforma em fé revolucionária. As figuras do homem verídico e do falsário são duas faces da mesma moeda, a de menor valor, na escala dos falsários. A potência do falso opera uma transformação quando eleva exponencialmente ao falsário, desenhando a curva que corresponde à criação da realidade. E aí passamos para uma possível caracterização da ética da imagem. O problema da criação de novas possibilidades de vida nos leva a pensar o cinema de pós-guerra como uma prática ética que pode restituir a crença neste mundo. O cinema de pós-guerra é um cinema que mostra todas as mazelas e caos e uma vida praticamente quase um fim do mundo, né? E aí surge essa ideia de uma prática ética, uma filosofia prática também. Deleuze faz um diagnóstico crítico ao constatar a ruptura sensório-motora e a perda da fé como sintomas da crise da imagem. Contudo, há também um diagnóstico positivo, que oferece uma saída para a questão da perda do mundo. Cito Deleuze, um projeto estético e político capaz de constituir uma empresa positiva. A noção de crença emerge como abertura para uma dimensão de escolha ética entre modos de existência, isto é, uma ética da imanência, para enfrentar o niilismo dominante. O mundo fazia sentido quando o vínculo entre percepção e ação sustentava a continuidade natural entre o comportamento humano e a situação vivida. Se as nossas ações tinham êxito ou fracassavam, era algo secundário. O principal era que o sentido, a verdade, estivesse aí de antemão, esperando ser descoberto ou descoberta.
Todavia, os acontecimentos e as guerras do século XX levaram à perda da fé, ofuscando a crença numa realidade melhor, né? Uma situação que a gente continua vivendo, sem ser guerra mundial, mas tem guerras, tem pandemias, tem desastres de todo tipo. Por isso, o diagnóstico crítico de Deleuze assinala que já não cremos mais nesses valores, nessa imagem moral, e que a ruptura com essa transcendência revela a força do intolerável subjacente à banalidade cotidiana. Em certa medida, isso nos aproxima do niilismo nietzschiano. É um período da história no qual caracterizado, niilismo vem do nada, né? Então, não tem nada, porque alguma coisa que existe e não nada. Então, eles, o Nietzsche e essa corrente filosófica vão aderir à ideia de que não há nada por fazer, não há nenhum valor, né? E o Deleuze se sente na necessidade de criar algum, né, no lugar do que estava, ou alguma prática para poder seguir vivendo, para criar novos modos de vida. Se antes o mundo se orientava teleologicamente para um fim transcendente que lhe dava sentido, se era um todo coerente e unitário, organizado racionalmente como expressão do verdadeiro, o niilismo vai operar uma desvalorização de todos os valores da civilização ocidental, o que é bom, né? Porque pelo menos a gente não vive de uma ilusão. Aí, com essa desvalorização dos valores ocidentais, sobretudo do cristianismo, vão ficar obsoletos os conceitos de fim, unidade, ser e verdade, que já não servem para interpretar a existência neste mundo carente de valor. Enquanto o niilismo passivo enfatiza a perda da racionalidade que funda a realidade teológica, unitária e verdadeira, que passa a ser indecisa, múltipla e falsa, o niilismo ativo incita a, cito Deleuze, descobrir a produtividade inerente à própria vida como potência criadora e transformadora. A criação de novas possibilidades de vida precisa passar primeiramente por este esvaziamento niilista, né? Momento crítico necessário para encontrar a saída para o problema da perda do mundo. Ora, qual seria então a função ética do cinema moderno? A ideia é fazer com que o espectador, através do personagem, esteja em situações nas quais não pode reagir. O Coringa é um exemplo, mas tem muitos outros na história do cinema. O cinema cumpre seu papel pedagógico ao criar novos vínculos para devolvermos a crença neste mundo. E aí cito a frase que está na tela, do Deleuze: acreditar não mais em outro mundo, mas na ligação do homem, da mulher, do ser humano e do mundo. No amor ou na vida, acreditar nisso como no impossível, no impensável, que, no entanto, só pode ser pensado. Algo possível se não sufoco, ele citando o Artaud. É essa crença que faz do impensado a potência distintiva do pensamento. Fim da citação. No cinema clássico, Deleuze sublinha dois sentidos da noção de crença: a fé religiosa, que visa a transcendência de outro mundo, e a fé revolucionária, como promessa ou possibilidade de transformar o mundo. O cinema moderno, pelo contrário, não crê mais em outro mundo, sequer em um mundo transformado, porque o único que temos é este mundo tal como é. Esta invocação da fé como necessidade de crer neste mundo é o que nos aproxima da ética. E aqui uma citação que eu não coloquei no slide, mas que é muito importante, é a seguinte: precisamos de uma ética ou de uma fé, o que faz os idiotas rirem. Não é uma necessidade de crer em outra coisa, mas uma necessidade de crer neste mundo, do qual fazem parte os idiotas. A fé religiosa e fim da citação, né? A fé religiosa e a transformação revolucionária do mundo através da imagem são suplantadas por um cinema de ruptura, que nos deixa só ante uma crença. O cinema revolucionário não busca a transformação ideal do mundo, mas se concentra, cito Deleuze, Deleuze e Guattari, esse é do último livro deles, O que é a Filosofia, se concentra nas vibrações, nos enlaces, nas aberturas. Fim da citação, que podem gerar
novos laços humanos. Vamos a passar ao próximo ponto, né, que é uma ampliação ou um deslocamento dessa frase enigmática com a qual a gente começou a aula de ontem, ou finalizou a aula de ontem. Pois bem, falta o corpo. Na verdade, a frase é: pois bem, falta o povo que falta. Mas esse deslocamento eu faço de forma não arbitrária, né? Me parece bastante coerente com um devir deleuziano, inclusive, mas para pensar as questões que ele mesmo coloca em relação a Spinoza, que é essa figura que está ali, filósofo do século XVII, excomungado, né, do cristianismo, da religião, e mesmo tendo publicado uma ética com uma concepção de Deus, vocês podem pesquisar aí a concepção de Deus spinoziana, como natureza, né, e não como aquele ser poderoso e, até certo ponto, punidor, né? Crer neste mundo é crer no corpo, né? Esse é um pouco já o deslocamento que eu faço. A fé nos devolve a confiança na potência do corpo, capaz de criar encontros e experimentar novos afetos. Sem dúvida, esta formulação remete à pergunta de Spinoza, né, desse livro que eu falei, A Ética. O que pode o corpo? Mas também a concepção nietzschiana de corpo como campo de forças. Trata-se de outra noção de crença que transforma o sentimento religioso em algo mundano, experimental e corporal, capaz de nos ensinar a viver. Este retorno ao corpo supõe uma atenção à vida e ao momento presente. Na exibição do corporal, o cinema revela o aspecto espiritual como uma camada sensível que coexiste com os corpos. Crer neste mundo, portanto, é crer na corporalidade do presente, onde vibram as virtualidades do pensamento e a genitalidade do porvir. Cito Deleuze, a frase que está no slide: não que o corpo pense, porém, obstinado, teimoso, ele força a pensar. E força a pensar o que escapa ao pensamento, a vida. Fim da citação. O espírito, por sua vez, não é uma existência independente do corpo, mas algo que refere à sensibilidade, aos afetos que atravessam o corpo como forças imanentes em sua dimensão intensiva. A espiritualidade do corpo é justamente o que acontece com o corpo. Por isso, o cinema moderno propõe um regresso à carne. A cotidianidade dos corpos em suas posturas, atitudes, esforços e fadigas, nas escolhas e conquistas das que é capaz. Aqui ressoa o problema da imagem do pensamento que Deleuze carrega desde Prússios Signos até Diferença e Repetição, né? E depois, ao longo de toda a obra, para romper com essa imagem do pensamento. A ideia se renova com a oposição de uma imagem ética do pensamento a uma imagem moral, engendrada pela imagem dogmática de um pensamento imbuído de boa vontade, gosto pela verdade e avidez por abraçar o mundo em sua totalidade. A moral estaria em um nível superior ao plano de imanência, o mundo da vida, o que marca a diferença com a ética, enquanto ciência prática do comportamento e das diversas maneiras de ser, que opera dentro do plano, sem apelar a nenhuma instância superior. A esse respeito, é oportuna a distinção spinozana entre ética e moral. A ética dos afetos concerne aos modos imanentes de existência, que podem aumentar ou diminuir a nossa potência de ser, ao passo que a moral pressupõe valores transcendentes, que determinam a nossa conduta em função de certas normas universais. Crer na experimentação do corpo nos leva a buscar a mais alta potência no plano imanente de forças deste mundo. Ao invés de julgar, o que pressupõe uma imagem moral transcendente, o pensamento poderá avaliar,
nossos modos de vida como essa imagem ética, atraído pelos encontros e relações que elevem a potência de existir. E aí, passamos para o quarto ponto, que já é um dos últimos, sobre a ética da imanência e a potência do falso que nós falamos no primeiro ponto. Voltemos para aquele impasse onde nos havia deixado a fábula do sapo e o escorpião. Queríamos evitar a crença ingênua do sapo depois que Nietzsche detonara o modelo de verdade. Mas tínhamos que continuar acreditando no mundo, mesmo que não pudéssemos agir nem pensar. Nessas condições, a potência do falso se eleva positivamente sobre a ilusão revolucionária, transformando-se a inversa em fé revolucionária. A ética da imagem não se apresenta como uma alternativa entre dois polos opostos, senão como algo que exige a todo momento uma decisão prática. Com efeito, se considerarmos a existência como uma oposição entre valores transcendentes, o bem e o mal, nos inclinaremos para uma atitude moral, que consiste em julgar a vida. Ao contrário, se optarmos pela experimentação das diferenças qualitativas e intensivas, passaremos a avaliar os modos de existência do ponto de vista imanente a uma atitude ética. E aí a citação que está no slide: não se trata de julgar a vida em nome de uma instância superior, que seria o bem, a verdade. Trata-se, ao contrário, de avaliar qualquer ser, qualquer ação e paixão, até qualquer valor, em relação à vida que eles implicam. O afeto como avaliação imanente, em vez do julgamento como valor transcendente. O bom é a vida emergente, ascendente, a que sabe se transformar, se metamorfosear, de acordo com as forças que encontra e que compõe com elas uma potência cada vez maior, aumentando sempre a potência de viver, abrindo sempre novas possibilidades. Fim da citação. Certamente há toda uma pedagogia do cinema que é fonte de investigação e de aprendizagem dos nossos afetos. Os diversos encontros físicos e espirituais que geram as relações com os corpos fazem da imagem cinematográfica uma imagem ética, onde o pensamento criador traça linhas de fuga para além dos saberes conhecidos. Através da experimentação, instauramos focos de resistência perante os dispositivos de poder que imobilizam os processos de crescimento e afirmação da vida. E aí eu passo para as considerações finais. Deleuze vai criticar os clichês por terem a forma do possível, amparado na constatação bergsoniana de uma ilusão, a de que todo o real está dado em imagem. Imagens cotidianas que exprimem situações de miséria e opressão, insuportáveis, que, no entanto, toleramos. Clichês, ou metáforas afetivas que resumem a imagem sensório-motora da coisa. Ao romper com o esquema sensório-motor, o cinema moderno põe em evidência esses clichês para liquidá-los em seguida, porque as convenções arbitrárias que fazem do mundo um lugar mais tolerável são as mesmas que denotam o intolerável compromisso com os poderes que sustentam a miséria. Será que o esquerdismo deleuziano é uma aversão aos compromissos políticos? Tínhamos destacado duas figuras na fábula do sapo e do escorpião, a do trapaceiro e a do traidor. Agora podemos ponderar as consequências éticas e políticas implicadas nelas. A primeira figura supõe bons e maus trapaceiros. Alguém pode trapacear em jogos de azar, mas cometer traição ao partido pode lhe custar caro. Os compromissos são vergonhosos, lamenta Zourabichvili, aquele comentador que eu citei no início. Os compromissos estão passados de moda, nos obrigam a aceitar aquilo que nos indigna, visto que admitir um bom compromisso significa reconhecer outro mau e acusar de traidor a quem passa de um para o outro. A figura do traidor, por sua vez, supõe um encontro, uma oportunidade de devir revolucionário.
o ponto de vista do devir e das linhas de fuga se orienta para esse aspecto criativo do traidor. O trapaceiro dissimula sua identidade como um escorpião, que é um falsário de menor grau. Isso pode forçar-se a criar. O traidor, pelo contrário, cria forçado sob o império de um amor ou de um encontro, pois todo traço criador é traidor por necessidade. Neste caso, o falsário se eleva à potência da criação assegurada pela metamorfose. Esse seria, talvez, um dos sentidos da experimentação, que Deleuze e Guattari reportam ao tateio discreto, quase inconsciente, que assumem as lutas coletivas por direitos inéditos, o que se traduz na transformação das condições de percepção e dos imperativos afetivos da própria existência. Crer no mundo, para superar a perda do mundo e experimentar o corpo ali onde falta o corpo, é um pouco a proposta dessa reflexão, né? Ao ocupar as dimensões espaço-temporais da vida, seja no plano virtual ou atual, desses aspectos sensíveis da imanência real, quizá encontremos um sentido para a criação coletiva alimentada no individual, um povo de corpos diversos em busca do mesmo propósito. Sensibilidade e criação mediada pela existência material ou puro otimismo deleuziano? Eu termino com essa pergunta. Agradeço a paciência e a todas as pessoas que estiveram aqui participando do minicurso. Deixo o espaço para perguntas, comentários, enfim. Obrigado. Não havendo perguntas, nenhuma... Tem uma pergunta ou um comentário aqui da Amanda. Deleuze, em seus livros, consegue captar perfeitamente a literatura e o cinema e, através deles, demonstrar uma imagem do pensamento, ou uma alternativa, né? Uma imagem cinematográfica do pensamento, uma imagem literária do pensamento, que complementa e até rompe com a imagem filosófica, né? Como tentamos expor aqui. Obrigado, Amanda, né? Parabéns aí pelo seu trabalho. Pena não haver podido estar aqui falando dele ao vivo. Graziele, eu aguardo aqui se tiver alguma pergunta. Não, acho que já as duas aulas tenho falado bastante. Acredito que ficará gravada para quem quiser assistir. A gente vai disponibilizar também em outros canais. E ainda dá tempo, se tiver mais alguém que queira se manifestar, senão a gente pode encerrar a transmissão.